Fala, meu irmão, fala, minha irmã, meus amigos e minhas amigas, senhoras e senhores, vocês estão no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Luiz Carlos Souza, sou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias desde o ano de 1990 e fui missionário da igreja em Minas Gerais. E hoje nós iremos trazer aqui, eu não diria mais um milagre, mas eu digo o grande milagre, porque é incrível o milagre de hoje. O milagre que o Senhor fez foi maravilhoso, espetacular, inimaginável para a ciência e para o homem natural. Para nós que cremos em Jesus Cristo e não mais na lei de Moisés, mas na lei de Cristo, para nós é um feito que nós já conhecemos e que nós acreditamos. Antes de passar ao milagre de hoje, eu quero mostrar para vocês esse monte que está aqui atrás. Já falei sobre ele algumas vezes, vou tirar a minha câmera aqui para que você possa vê-lo melhor. Esse monte é chamado de Monte Tabor. E esse monte, ele fica... é uma alta colina da Galileia, na seção leste do Vale de Jezreel, e fica a 17 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. O topo fica a 575 metros acima do nível do mar. Foi aqui, irmãos e irmãs, que houve a transfiguração de Jesus Cristo, ou seja, onde ele viu Moisés e Elias. Então é um monte muito especial, muito visitado pelos cristãos, pelo povo cristão, porque é um local muito espiritual. Dito isso, vamos agora para o milagre onde Jesus ele cura um homem cego de nascença. Você vai ver isso em vídeos da bíblia.org ou simplesmente na Biblioteca do Evangelho, uma das ferramentas que a igreja nos proporciona para nos conectarmos a Jesus Cristo. Vamos lá. Se vocês repararam bem, o Mestre sempre disse que devemos servir uns aos outros, que devemos amar as pessoas e prestar atenção em todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Vai, lava-te no tanque de Siloé.
Não é este aquele que estava assentado e mendigava? É este. Parece-te com ele. Sou eu. E como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui e lavei-me e vi. Onde está ele? Não sei. Como recuperou sua visão? Pôs-me. Irmãos e irmãs, vamos dar um pause aqui um pouquinho, porque esse filme ele tem duas partes, né? A primeira parte a gente viu agora, que foi o milagre. Primeiro os apóstolos encontraram esse homem junto com Jesus e perguntaram a Jesus quem pecou, ele ou o pai, ou os pais dele, para que nascesse cego. Era uma crença de quem nascesse cego porque estava pagando por algum pecado. E Jesus falou, nem ele nem seus pais. Ele é assim para que se manifeste o poder de Deus, a glória de Deus. E ele falou, enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo. E ele fez o que nós vimos agora. Ele curou este homem de uma cegueira de nascença. Aqui, irmãos, tem dois pontos, né? O primeiro, ele diz, vai e lava-te no tanque de Siloé. Isso eu quero falar para você. Hoje em dia, existe o tanque de Siloé na vida de cada um de nós. Quando nós estivermos ficando cegos, quando nós não enxergarmos bem nosso lado espiritual, nós precisamos nos lavar novamente no tanque de Siloé. O que seria isso, irmão? Seria nós mergulharmos profundamente numa reflexão sobre Jesus Cristo, sobre tudo que ele já fez em nossa vida, em minha vida e sua vida, para que possamos relembrar a visão que nós tínhamos anteriormente. Uma visão de alguém que sabia que Jesus é o nosso Salvador e que é o nosso Cristo. Que ele está vivo hoje e que ele deu sua vida por nós. É aumentarmos e fortalecermos e reavivarmos o nosso testemunho de Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco, na próxima parte, agora na segunda parte, que os sacerdotes daquela época, os religiosos, preste bem atenção nisso, os religiosos não aceitavam que Jesus pudesse fazer milagres. Os religiosos se achavam muito santos e que se houvesse um milagre seria através deles e não através de Jesus, que para eles era pecador. Os religiosos da época, irmãos, eles mataram a Cristo, mas muito antes de matarem a Cristo, eles já mostravam o que eles seguiam. E tem uma frase que eles vão falar aqui, eu quero que você preste bastante atenção. Primeira coisa que eu não quero que você esqueça. Duas coisas. Devemos nos lavar no tanque de Siloé sempre que tivermos a nossa visão embaçada ou bloqueada, nossa visão espiritual. E segundo, buscarmos a Jesus, que é a luz do mundo. É Ele que nos dá a visão que nós procuramos. E falar para você sobre esses fariseus, esses religiosos, que estão hoje, irmãos, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas que se acham cristãs, elas estão seguindo, na verdade, a lei de Moisés e não estão seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Estão seguindo os ensinamentos da lei de Moisés, que era do olho por olho, dente por dente, que era de que aquele que tivesse pecado podia atirar a primeira pedra. É diferente do ensinamento de Jesus Cristo, é bem diferente. Não que a lei de Moisés não tenha sido importante, foi bastante importante, foi importante. Foi necessária para um povo duro de coração. Foi dada por Deus. Foi dada a um profeta de Deus chamado Moisés. Foi, preste bem atenção, irmãos, foi. A lei que Cristo trouxe, Jesus Cristo, é uma lei melhor. É um evangelho melhor. É um novo convênio. Não é mais aquele de sacrificar animais, de matar aquele que matou alguém, não é aquele que a gente joga pedra, que a gente julga e joga pedras. Não é aquele que a gente só ama quem nos ama, não é mais aquele. Quando Jesus Cristo veio, ele disse,
Não somente que se alguém te esbofetear, dai a outra face. Não é para jogar pedra, é para dar outra face. Você pode estar pensando agora, ô irmão Luiz Carlos Souza, quem é que faz isso? Porque ainda estamos vivendo a lei de Moisés. A lei de Jesus é diferente. A lei de Jesus é uma lei maior e melhor. E agora nós vamos ver a segunda parte. E preste bastante atenção nos sacerdotes, o que eles vivem e o que eles falam sobre Jesus e sobre este homem. É muito importante, irmãos, preste bastante atenção. Vamos lá. Me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Que é profeta. Ide e trazei os pais dele. É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei é que, havendo eu sido cego, agora vejo. O que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir quereis vós, porventura fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? Crês tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo. Creio, Senhor. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. E os que veem sejam cegos. Também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eita, irmãos e irmãs, haja coração, haja emoção. É muito gratificante ver esse vídeo, esse milagre, irmãos. Muito, muito, muito gratificante. Aqui mostra para mim o que é Jesus Cristo. Misericordioso, ele tem misericórdia, mas ele também tem autoridade, ele também é luz para o mundo. Essa segunda parte do vídeo, irmãos, que nós separamos, ela fala sobre os fariseus, né? Sobre aqueles sacerdotes
que, como eles mesmos falaram, o que nós conhecemos é a lei de Moisés, mas não sabemos nada sobre este homem. E eles viviam a lei de Moisés. A lei de Moisés eles viviam direitinho, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente, aquele que for pego pecando vai ser apedrejado, né? Se alguém roubar, vai perder a mão. Era olho por olho e dente por dente, era a lei dada por Deus a Moisés. Era o que eles conheciam, era aquilo que eles tentavam seguir. Eles não conheciam a Cristo. Eles não conheciam de verdade a Jesus. Por isso eles não tinham como seguir ou como fazer a vontade de Jesus. E nessa parte final, quando ele fala para aquele cego de nascença, né? Tu acreditas no Filho de Deus? E o cego, ex-cego agora, diz: quem é, Senhor, para que eu possa acreditar nele? E ele fala: este que fala contigo é o Filho de Deus. Observe, irmãos e irmãs, que, rapaz, observe que a primeira reação do ex-cego, depois de estar ajoelhado, é correr para abraçar o Salvador. Abraçar e chorar. Meu Deus. Existe uma sensação melhor do que estar frente a frente ao Salvador, abraçá-lo, chorar de emoção, cheio do Espírito. Eu não sei se existe uma sensação melhor. Mas nós vimos que as pessoas, quando estão, como nós também, quando nós estamos em uma situação muito difícil, e nós encontramos o milagre, nossa vontade de abraçar o Salvador e dizer muito obrigado. Muitas vezes as lágrimas, elas rolam pelo nosso rosto, pelos nossos rostos, todos nós, de gratidão, de emoção por encontrar o Salvador. E foi isso que aconteceu aqui. Irmãos e irmãs, eu quero comentar com vocês algo importante. Mais uma vez eu vou frisar a vocês. A lei de Moisés foi dada em um determinado tempo, a um determinado profeta, para um determinado povo. Quando Jesus veio, ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumpri-la. A lei, ela se cumpre em Jesus. A lei de Moisés, ela foi cumprida. O próprio Jesus, ele deu vários exemplos de que aquela lei de Moisés já não era mais suficiente, irmãos. Não era mais suficiente. O povo precisava de um novo convênio. E desse novo convênio ele deu vários exemplos. A lei de Moisés diz claramente: quem cometer adultério, não cometerás adultério. Ele diz, e Jesus, ele melhora a lei. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Quando ele diz, lá em Moisés, né, não matarás, o Salvador diz: amarás ao teu próximo. Qualquer que chamar o seu próximo de louco será réu de juízo. Então o Senhor, ele veio para melhorar, para dar uma nova lei a um povo que precisava daquela nova lei. E hoje, irmãos e irmãs, se eu e você, nós professamos fé em Jesus, quero dizer a você que por mais que seja importante, por mais que tenha sido uma lei muito importante, nós precisamos entender que nós não seguimos a Moisés. Eu e você, nós seguimos a Jesus. Não só como profeta, mas como Filho de Deus, que deu sua vida por nós. Ele ressuscitou. E não só isso, irmãos e irmãs, ele pagou por nossos pecados no jardim do Getsemane. Ele se tornou o primeiro a fazer isso, a vencer a morte espiritual, que eram os nossos pecados, e vencer a morte física. Moisés não fez nada disso. Moisés é muito importante até hoje. Mas a lei que nós seguimos hoje é a lei do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como o próprio Salvador diz, se nós amamos a quem já nos ama, não há galardão nenhum nisso. Ele pede
que nós façamos o bem a quem nos faz o mal, que nós oremos pelas pessoas que nos perseguem e que possamos fazer o bem a elas, tratá-las do jeito que nós gostaríamos de sermos tratados. Então, este é o Evangelho de Jesus. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que normalmente vinha ficando, mas eu tenho que confessar que não tinha como partir esse vídeo em 2 vezes, porque é emocionante ver esse milagre de Jesus, curando um cego de nascença, em João capítulo 9, do versículo 1 ao 41. Eu vou ficar por aqui, deixando sempre meu testemunho para vocês sobre Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Ele formou, organizou e criou esta terra. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A gente se vê no próximo milagre. Tchau, tchau.